Certo, vamos desempacotar isso, porque tem um fenômeno muito bizarro acontecendo nesse exato segundo no mundo todo. Com certeza. E algo que pouca gente nota. Exato. Imagina que uma música pode chegar ao top 1 mundial daquelas plataformas digitais enormes, tipo tocar em milhões de celulares sem parar, ser a trilha de todas as festas de fim de semana, e aí, no fim do mês, quem criou aquela batida que gruda na cabeça pode receber rigorosamente 0 centavos. A intuição grita que um sucesso gigantesco assim, uma visibilidade astronômica seriam sinônimos de uma conta bancária transbordando, né? Pois é, mas a realidade fria lá dos bastidores mostra o completo oposto. E olha, pra quem nos escuta, a gente não tá falando de pirataria ou de, sei lá, um roubo de filme de Hollywood. A gente tá falando de um sistema burocrático perfeitamente legalizado que engole o dinheiro antes mesmo que ele chegue a quem tem o direito de receber. Uhum. É um paradoxo brutal, sabe? A primeira reação de quem observa o mercado da música de fora é assumir que, se alguém não está ganhando dinheiro com a arte, é porque falta talento ou a música não tem apelo comercial. O que é um mito enorme, né? Um mito gigantesco. A verdade incontestável é que o mercado não pune a falta de talento. Ele pune de uma forma muito sistemática e implacável a falta de informação. O nosso objetivo aqui, nesse mergulho de hoje, é justamente separar a arte pura da gestão estratégica. Perfeito. Porque, assim, entender que uma melodia é uma emoção é lindo, mas a partir do momento em que ela é gravada, ela se transforma imediatamente em um ativo econômico e tem que ser tratada como tal. Nossa, sim. E é por isso que a nossa análise aprofundada de hoje vai escancarar essas engrenagens ocultas dos direitos autorais e dos royalties musicais. A gente quer revelar, e sem usar aquele juridiquês chato e impenetrável, por que uma multidão de criadores, tipo compositores, cantores, beatmakers, acaba trabalhando de graça. É uma missão importante. Muito. A nossa missão aqui é mapear a rota do dinheiro, sabe? Entender quem realmente tem a prerrogativa legal de receber, de onde vêm essas cifras trilionárias e como esse mercado opera de verdade nos bastidores do mundo todo. E essa estrutura toda precisa mesmo ser desmistificada. Porque, olha, ela não foi criada para asfixiar a arte, embora muitas vezes pareça que sim. Ela existe para organizar a distribuição de riqueza numa escala global. Mas aí onde é que a coisa trava? O gargalo acontece porque quem compõe, na grande maioria das vezes, não enxerga a própria criação como um produto. Um produto que precisa de uma documentação formal, tipo um RG ou uma certidão de nascimento, sabe? Para poder transitar no mundo dos negócios. Nossa, isso nos leva direto para aquele abismo onde a maior parte da galera independente cai logo de cara, que é o exato instante em que a música nasce, porque, olha, existe uma regra fundamental no direito autoral que protege a criação intelectual, né? Sim, que na música seria basicamente a composição, a letra, a melodia e a harmonia. Isso. A legislação diz que, a partir do milésimo de segundo em que essa obra é criada, o direito exclusivo de uso já pertence a quem inventou. Ou seja, a pessoa não é obrigada a registrar a música para ser reconhecida como autora. O que, parece ótimo na teoria. Exato. A simples criação já gera o direito. E, filosoficamente falando, isso é belíssimo. A lei ali reconhecendo que a ideia original pertence àquela mente brilhante que a concebeu. Mas a teoria esbarra violentamente na prática do mundo corporativo. E é aí que se esconde a maior das armadilhas da indústria. A lei diz que não é obrigatório registrar para ser o autor, mas o mercado impõe que o registro é absolutamente indispensável para provar a autoria. Precisamente. Sem a prova documental, não tem pagamento. Para quem acompanha a gente visualizar bem isso, é como se a pessoa estivesse andando na rua e encontrasse um bilhete de loteria premiado no chão. Boa analogia. O bilhete é real, os números sorteados estão lá impressos certinho. Mas, se não tiver um nome e um CPF assinados no verso desse bilhete, qualquer outra pessoa que achar aquele pedaço de papel depois pode ir até o banco e sacar o prêmio milionário. Sim, o gerente do banco não quer saber quem teve a sorte de achar o bilhete primeiro na calçada. O cofre do banco só libera o dinheiro para quem apresenta o documento provando ser o titular. Exatamente. O mercado da música é esse gerente de banco.
E o que é fascinante, ou melhor, trágico aqui, é entender como essa distinção sutil entre ser o autor e provar a autoria opera. É tipo o primeiro efeito dominó para a ruína financeira de um artista. Como assim? Dá um exemplo prático. Pensa assim, sem aquele registro formal numa biblioteca nacional ou numa escola de música certificada, quem criou a música não tem um documento com fé pública e uma data precisa. Tá. Aí, se um estúdio maior e com mais recursos ouvir aquela melodia num show pequeno, copiar a música e registrar no dia seguinte no nome deles, a pessoa que criou originalmente vai ter um pesadelo jurídico enorme nas mãos. Nossa, tentar provar que a ideia existia antes sem papel nenhum. Exato. O erro crasso é a galera tratar o registro como se fosse só uma formalidade burocrática menor, sabe? Algo para resolver quando sobrar um tempinho. Só que, na indústria musical, esse tempo de espera é o intervalo onde as fortunas mudam de mãos. Caramba! E olha que as coisas ficam ainda mais perigosas quando o dinheiro grande entra em cena de verdade e aquelas pastas lotadas de contratos são colocadas na mesa. Porque existe uma divisão legal que, frequentemente passa completamente despercebida por quem está começando. Você se refere à cisão dos direitos, né? Isso. A divisão entre os direitos morais e os direitos patrimoniais. Porque na cabeça de muita gente é tudo a mesma coisa, certo? De forma alguma. E essa é uma linha divisória vital para a sobrevivência de quem cria. Os direitos morais são perpétuos. Eles são inalienáveis e estão colados à figura de quem criou. Aquela coisa de paternidade da obra, né? Exatamente. É isso que garante que o nome da compositora ou do compositor sempre tenha que aparecer lá nos créditos da música. E também é o que garante o direito de impedir que a música seja mutilada ou usada num contexto bizarro sem autorização. É um vínculo de paternidade. E os patrimoniais? Já os direitos patrimoniais são a dimensão financeira da coisa. Eles são os direitos que permitem a comercialização de fato. A venda, o licenciamento para tocar num filme, a execução numa rádio. Esses direitos podem ser negociados. Peraí, deixa eu fazer um questionamento aqui, porque isso me deixa um pouco inconformada. A gente entende que os direitos patrimoniais podem ser licenciados por um tempo ou cedidos de forma definitiva, tá? Mas por que alguém, em sã consciência, assinaria um contrato de cessão definitiva? A pessoa mantém o status de gênio, lá pelo direito moral, o nome dela tá lá bonitinho na capa do álbum, mas é tipo um investidor aleatório que pega todo o lucro e compra uma casa na praia com os rendimentos daquela música pro resto da vida. Visto assim parece loucura. Totalmente. Como a indústria convence alguém a aceitar e assinar um acordo desses? É uma excelente questão. E a resposta quase sempre está na alavancagem de poder e naquela velha assimetria de informações. O famoso um lado sabe muito e o outro não sabe nada. Exato. O cenário mais clássico é aquele que envolve um artista bem no início da carreira, com um potencial criativo imenso, mas com zero capital no bolso. E do outro lado da mesa, você tem uma corporação ou um empresário cheio de contatos, influência em rádios e, principalmente, muito dinheiro em caixa. A grana viva. Isso. Aí, esse contrato de cessão definitiva geralmente vem acompanhado de um adiantamento financeiro alto, um cheque gordo, um valor que aquele artista talvez nunca tenha visto na vida. Nossa, a pessoa fica deslumbrada na hora. Completamente. Movido pela pressa do sucesso e por aquela pressão de fazer a coisa acontecer logo, o criador assina e acaba trocando um fluxo de renda que seria vitalício por um único cheque na mão. O princípio básico aqui é que o conhecimento técnico sobre as cláusulas de um contrato é o único escudo para o artista não virar só matéria-prima barata. É a clássica venda da galinha dos ovos de ouro a preço de custo, né? E, olha, se essa divisão já parece complexa, para quem está nos ouvindo, se preparem, porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A separação do produto final, imagino. Sim, porque o próprio produto musical, o áudio que chega ali no nosso fone de ouvido, ele carrega uma dupla identidade. Existe uma separação estrutural absurda entre o que o mercado chama de obra musical e o fonograma. Isso é fundamental. São duas propriedades intelectuais sobrepostas que habitam os exatos mesmos 3 minutos de áudio que a gente está escutando. Essa é, sem dúvida nenhuma, a engrenagem central de toda a indústria.
E, diga-se de passagem, é o ponto exato onde a grande maioria dos conflitos judiciais milionários começa. Então explica pra gente essa diferença. Vamos lá. A obra musical é a matriz criativa, é a letra escrita no papel e a progressão de acordes. E os donos da obra são exclusivamente os compositores e os letristas. Ponto. Tá, e o fonograma? O fonograma, por outro lado, é o resultado físico ou digital daquela obra sendo gravada. É o arquivo de áudio final, sabe, a master. E quem é o dono desse fonograma? É quem financiou a gravação, quem pagou o aluguel do estúdio, cachê dos músicos de apoio, o engenheiro de som. Eu acho que para nossa audiência visualizar isso de uma forma cristalina, funciona exatamente como a dinâmica de uma padaria ou uma confeitaria. Gostei? Como seria isso? A obra musical é tipo a receita de um bolo extraordinário, sabe? Uma receita inventada por uma pessoa com um talento incrível. Só que, pensa bem, uma receita escrita ali num pedaço de papel não mata a fome de ninguém. Com certeza não. O fonograma seria o bolo pronto, perfeitamente assado e exposto ali na vitrine para vender. Só que para esse bolo existir no mundo físico, um investidor teve que comprar farinha, pagar a conta de luz do forno industrial e contratar equipe para bater a massa. Excelente. Então, quem inventou a receita e quem financiou os ingredientes podem ser pessoas completamente diferentes. E quando o cliente vai lá e compra uma fatia, o dinheiro é dividido. Uma porcentagem vai pagar a genialidade de quem fez a receita e uma outra porcentagem, bem diferente, remunera quem bancou os custos de produção do bolo. A analogia é cirúrgica. E as implicações dessa divisão ditam todo o fluxo de capital na música. Pensa no intérprete super famoso, alguém com uma voz inconfundível. Aquela estrela do show. Isso. Se essa pessoa não escreveu a letra da música, ela não é dona da obra. E se a gravadora pagou por toda a sessão daquele estúdio caro, o intérprete também não é dono do fonograma. Uau! Então o cantor, a voz principal, não é dono de nada. Ele não é o proprietário. Ele apenas recebe os royalties chamados conexos, que são pela performance dele ali naquela gravação específica. E é por isso também que a gente vê tantas regravações e covers por aí. Porque um cover é basicamente um bolo novo com a mesma receita. Exatamente. Um cover nada mais é do que criar um novo fonograma usando uma obra pré-existente. A ignorância sobre quem é dono da receita e quem é dono do bolo destrói bandas inteiras, sabe? A galera passa décadas brigando nos tribunais porque os lucros começam a entrar e ninguém sabe direito quem detém as cotas de quê. Que loucura! E essa clareza de papéis é super importante antes de a gente dar o nosso próximo passo aqui nesse mergulho, que é a logística da coisa. A arrecadação, né? Isso, como o dinheiro efetivamente cruza a distância entre um radinho tocando num carro lá no interior e a conta bancária de quem compôs a música. E quando a gente entra nesse território de execução pública aqui no Brasil, tem uma entidade central que todo mundo já ouviu falar, que é o ECAD. Sim, o famoso ECAD. Ele opera como um grande hub de arrecadação e distribuição no país. E o trabalho deles parece infinito. É uma tarefa hércule, sem exagero. Eles cobram os direitos autorais de rádios, emissoras de TV, quem promove show e até de usuários secundários, tipo bares, shoppings, academias de ginástica, consultórios médicos, qualquer lugar que use música como som ambiente para atrair ou agradar cliente. Certo. Mas aí tem um grande choque de realidade que destrói um mito bem popular sobre o ECAD. Qual mito? Existe essa crença de que a instituição tem tipo uma tecnologia mágica, uma onisciência, que simplesmente identifica qualquer música tocando em qualquer lugar do Brasil e, plim, dispara uma transferência bancária imediata para a conta do criador. Ah, quem dera fosse simples assim. Pois é, a realidade sistêmica é que o ECAD não sai procurando ninguém. O sistema deles exige que a obra esteja perfeitamente cadastrada, tipo, com todos os CPFs batendo, os percentuais super alinhados e que a pessoa que criou esteja filiada a uma associação de gestão coletiva. Se faltar um formulário sequer, o dinheiro trava. Trava completamente. E é crucial a gente entender o porquê disso. O ECAD usa softwares de reconhecimento acústico nas rádios e até amostragem física com fiscais nos eventos.
Isso gera um volume assustador de dados todos os dias. Imagino, o país inteiro tocando música. Exato. Aí o algoritmo pega a impressão digital do áudio que ele detectou e cruza com um banco de dados gigante de códigos, que são o ISRC para os fonogramas e o ISWC para as obras. Se a música toca, o sistema gera aquele valor. Mas e se tiver algum erro no cadastro? Aí é que tá. Se o código daquela música não apontar para um cadastro de titular válido e certinho no sistema, o software simplesmente estaciona aquele dinheiro numa conta chamada de créditos retidos. Nossa, o dinheiro fica preso. Fica. Não é a má-fé do órgão nem nada disso. É só o fato de que computadores não distribuem dinheiro com base em adivinhação. Eles precisam dos dados certos. E eu estava vendo que os números desses valores retidos são assustadores. É muito comum a música regional tocar sem parar por anos a fio, gerar milhares de reais, mas o autor continuar ali lutando para pagar a conta de luz no fim do mês, e tudo isso simplesmente porque ele não preencheu o papel correto. É uma tragédia silenciosa. E essa lógica burocrática ainda ultrapassa as fronteiras, né? Tem aquele tratado internacional, a Convenção de Berna. Sim, a Convenção de Berna é o que garante o recebimento por execuções fora do país. Se a sua música tocar num festival lá em Tóquio ou numa rádio em Berlim, o seu direito financeiro está assegurado pelo tratado. Mas, de novo, tem um porém. Para esse dinheiro fazer a viagem transatlântica e chegar no Brasil, a precisão dos metadados tem que ser em nível microscópico. Perfeito. Um errinho de digitação já era. Se tiver uma letra errada no nome do autor aqui no Brasil, o sistema lá do Japão simplesmente devolve a transação ou joga o valor num fundo genérico que a pessoa nunca mais vai ver. Fico chocada como as pessoas perdem dinheiro por falta de atenção com os metadados. Mas é isso. O mercado global de direitos autorais conversa através de uma única linguagem, que são os metadados consistentes. A Convenção de Berna foi tipo um triunfo histórico para os criadores, mas a eficácia dela depende inteiramente da competência administrativa local de cada artista. O dinheiro simplesmente evapora nas fronteiras se os códigos não baterem nas duas pontas. Caramba! E olha, tudo isso que a gente falou nos empurra direto para o grande furacão de hoje em dia, que é o ecossistema digital. Onde a complexidade só aumenta. Com certeza. Porque a gente saiu das rádios e dos shows físicos para morar dentro dos celulares. Vamos olhar para o streaming um pouco, tipo Spotify e Apple Music. Tem muita gente que tem a falsa impressão de que toda vez que a música toca, um valor fixo, tipo uns 5 centavos, pinga ali na conta. É o que a maioria pensa. Mas o sistema opera de forma bem diferente, né? Totalmente diferente. Fala um pouco desse modelo. O modelo hegemônico do streaming hoje é o sistema pro rata, que, tentando simplificar, é essencialmente um grande bolo financeiro proporcional. Não existe um valor fixo pago por play. Tá, e como eles dividem a grana, então? Em vez de pagar por play, a plataforma consolida toda a receita que ela gerou naquele mês com as assinaturas pagas e os anúncios. Desse monte de dinheiro, a empresa retira a fatia dela, que costuma girar ali na casa dos 30%, e o que sobra vai para um fundo gigantesco. A remuneração de uma música vai depender exclusivamente de qual foi a porcentagem de acessos que ela representou em relação ao total absoluto de reproduções que aconteceram na plataforma inteira naquele mês específico. Olha, para deixar isso super nítido para quem está acompanhando a gente, pensa assim. É como a dinâmica financeira de um condomínio. Legal, vamos ver. Imagina que todo morador desse prédio paga R$100 por mês de taxa de água. Isso gera um fundo comum lá do condomínio, certo? Certo. Só que no modelo pró-rata do streaming, o rateio dessa grana não é baseado no que cada um pagou individualmente, mas sim no consumo total do prédio inteiro. Então, se os moradores lá da cobertura gigantesca consumirem 90% de toda a água disponível no edifício, eles vão levar 90% do dinheiro arrecadado. Exatamente isso. E então, mesmo que um morador do andar térreo escute exclusivamente bandas independentes locais o mês inteirinho, a maior parte daqueles R$100 que ele pagou na assinatura vai ser enviada para o superastro global que dominou as paradas mundiais naquele mês. O bolo é dividido com os gigantes antes que as migalhas caiam para a base. Essa analogia do condomínio capta perfeitamente a assimetria do modelo atual.
E olha que esse valor repassado pelo streaming ainda sofre novas divisões depois, antes de chegar nos bolsos de quem criou. Ah, claro, a plataforma não paga o artista direto. Não, ela envia a fatia gigantesca para os donos dos fonogramas, que são as gravadoras ou aquelas empresas agregadoras, e repassa separadamente umas frações pequenas de direito de execução pública digital e direito mecânico para as associações que representam os donos da obra, que são os compositores. Sabe, um labirinto de microcentavos? Meu Deus, é exaustivo só de pensar. E, ao lado do streaming, a gente ainda tem a chamada sincronização, né? Que é uma das áreas mais lucrativas. Muito lucrativa. Que é aquele licenciamento para colocar música em filmes, jogos de videogame, campanhas publicitárias. E essas costumam ser negociações diretas. Mas aí tem um elefante na sala que a gente não pode ignorar. O YouTube. O YouTube e o seu poderoso sistema de Content ID. E aqui a gente precisa colocar as cartas na mesa. A gente está falando de uma plataforma do Google, uma das empresas de tecnologia mais avançadas do planeta, né? Sem dúvida. E o Content ID é aquela ferramenta que varre a plataforma o tempo todo para identificar áudios com direitos autorais e garantir que os anúncios gerem monetização para os donos. Isso, um robô gigantesco. Como é possível que, no meio de algoritmos bilionários e tão inteligentes, aconteça um roubo passivo de receita de artistas independentes com tanta frequência? Porque isso rola solto, né? Rola demais. E a resposta é que, por mais sofisticada que seja a tecnologia, algoritmos não possuem bússola moral nem conhecimento histórico. O Content ID é incrivelmente eficiente para reconhecer o desenho das ondas sonoras, mas ele é completamente cego em relação a quem de fato criou aquele som lá no mundo real. Ele só confia no que está digitado lá no sistema. Exato, ele se baseia puramente na primeira pessoa ou corporação que subiu o arquivo de áudio acompanhado daquela planilha de metadados certinha reivindicando a propriedade. O sistema confia no papel digital. Nossa, e aí o artista independente dança. Muito. Se o artista grava uma obra-prima no quarto dele, lança o clipe com todo o carinho, mas não compreende a necessidade de já cadastrar aquilo na base do Content ID logo de cara, ele deixa uma lacuna escancarada. Uma brecha para os piratas. E aí entram as empresas piratas ou os intermediários inescrupulosos. Eles farejam essas faixas que estão bombando sem proteção digital, geram os códigos por conta própria, sobem no sistema fingindo que são os donos e reivindicam a obra. Gente, que absurdo! E aí o algoritmo do YouTube simplesmente olha para os dados e diz tipo... este CNPJ aqui apresentou o registro ISRC primeiro, logo a lei diz que ele é o dono, mandem todo o dinheiro dos anúncios para a conta dele. O robô não sabe que o arquivo é roubado, ele só segue os números. É literalmente a monetização do desconhecimento alheio em escala industrial. É triste, mas é assim que opera. E é aí também que entram em cena aquelas famosas distribuidoras digitais ou agregadoras, né? Que fazem aquele serviço de pegar o fonograma e espalhar pelas lojas virtuais e pelo próprio Content ID. Sim, porque a pessoa física não consegue simplesmente arrastar o arquivo MP3 e soltar dentro do Spotify. Exatamente. As distribuidoras são essenciais hoje. O problema é que elas podem agir como grandes aliadas ou como armadilhas bem silenciosas. Como assim? Elas resolvem toda essa papelada digital chata, geram o código ISRC, inserem a faixa no Content ID bonitinho e administram o repasse do dinheiro para o músico. Qual é a contrapartida? O contrato. Ah, sempre o contrato. Sempre. Algumas cobram uma taxa fixa pelo serviço, o que costuma ser uma troca excelente e justa, mas outras cobram porcentagens altíssimas sobre os rendimentos perpétuos daquela música. Exigem uma exclusividade muito severa e o pior, em alguns casos, elas inserem umas cláusulas super nebulosas onde o artista, sem nem perceber, acaba cedendo o controle patrimonial da obra inteira em vez de só licenciar o serviço de distribuição. Meu Deus.
Assinar os termos de serviço ali rapidinho e sem ler cada linha é praticamente delegar o controle do próprio destino financeiro para uma empresa desconhecida. É pedir para ter dor de cabeça no futuro. E olha, quando a gente junta todas essas peças no tabuleiro aqui do nosso mergulho de hoje, É bastante coisa. muita coisa. A gente mapeou a falha terrível de não registrar a prova de autoria, os contratos abusivos de cessão definitiva, aquele abismo gigantesco entre quem é dono da composição e dono da gravação, os labirintos burocráticos do ECAD e lá da Convenção de Berna, mais a matemática cruel daquele modelo pro rata do streaming e os piratas do Content ID. O cenário completo. Fica dolorosamente óbvio que ser um virtuoso no violão ou ter a voz mais afinada do mundo não basta de jeito nenhum para sobreviver nesse mercado hoje em dia, certo? Não basta mais nem de longe. A síntese de toda essa engrenagem nos leva a uma reestruturação obrigatória do perfil do músico contemporâneo. Tem uma frase no material que a gente analisou que diz: "O mercado não engana quem estuda." E isso ecoa como uma máxima incontestável. É a mais pura verdade. Os erros fatais que a gente dissecou aqui, desde ficar procrastinando a filiação no ECAD, até a ingenuidade de acreditar em garantia verbal, num setor que movimenta bilhões de dólares, tudo isso não é falha artística, são negligências administrativas. O criador hoje de qualquer gênero musical, ele precisa assumir o papel de CEO da sua própria propriedade intelectual. Total. É a quebra definitiva daquele mito do artista boêmio, né, que vive só da brisa, da inspiração, tocando violão na praia. Acreditar que a parte chata, a papelada, se resolve depois, é a mesma coisa que assinar a própria falência antes mesmo de fazer sucesso. Sem dúvida. Compreender as entrelinhas e as cláusulas de um licenciamento digital é uma habilidade que se tornou tão ou mais indispensável quanto dominar a teoria musical e as escalas. Tem que unir as duas coisas. Exato. Trata-se de unir a sensibilidade criativa com a precisão executiva de um gestor. Quando você entende a estrutura pesada do negócio, a informação deixa de ser apenas um escudo contra abusos e passa a atuar como um verdadeiro motor de liberdade. É a organização jurídica que vai garantir a sustentabilidade da carreira ao longo dos anos e, finalmente, transformar o impacto cultural que aquela música tem no correspondente impacto financeiro que a pessoa merece receber. Perfeito. Essa é a virada de chave absoluta da nossa conversa de hoje. O propósito de a gente desbravar esse labirinto maluco de terminologias e burocracias não é de jeito nenhum desencorajar a criação artística de quem nos escuta. Muito pelo contrário. Claro. A ideia é fortalecer a arte. Isso mesmo. O objetivo é mostrar que esse monstro corporativo é feito apenas de regras sistêmicas. Ao desmistificar e dominar cada uma dessas regrinhas, quem produz arte ganha a autonomia necessária para trabalhar num ambiente muito mais justo, garantindo que nenhum centavo do seu esforço criativo fique perdido ou seja roubado pelo caminho. Informação é poder. Sempre. Sempre. Mas olha, antes da gente concluir essa nossa exploração de hoje, vale muito a pena deixar um pensamento solto no ar para cada pessoa que nos acompanha. Vamos lá. Basta pensar na próxima música que vocês vão ouvir tocar por aí hoje de forma aleatória. Talvez aquela batida saindo dos alto-falantes da academia de ginástica, ou o som tocando de fundo no supermercado, ou até servindo de trilha naquele videozinho de 5 segundos que está dominando a internet agora. Tem música em todo lugar. Exato. E a minha provocação é: reflitam sobre isso. Será que a mente brilhante que estruturou exatamente aquela sequência de acordes e escreveu aquelas palavras que estão tocando ali, será que essa pessoa está, neste exato momento, recebendo a recompensa financeira que faz jus ao sucesso imenso da obra? É uma ótima pergunta. Ou será que o valor em dinheiro daquela emoção toda está simplesmente estacionado num limbo de códigos de computador, num servidor bingo, tudo porque faltou preencher um único campo obrigatório num formulário esquecido anos atrás? Fica aí a reflexão. Uma reflexão muito necessária para fechar. Muito obrigada a todo mundo, a todas as mentes curiosas que mergulharam com a gente nessa engrenagem fascinante hoje. Continuem questionando o que rola lá nos bastidores e continuem aprendendo sempre. Até a nossa próxima exploração.